Boa noite, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Marcelo, Boa noite, Alex. Um jogo com um resultado muito importante, né? O Atlético estava precisando dessa vitória na competição, uma vitória por 3-1 fora de casa, dentro do campeonato. O Zé Roberto voltando a fazer gol, o Janderson, que fez gol no último jogo, hoje dando assistência, primeiro gol do Vitor Leque, enfim, muitos fatos positivos. Mas o futebol do Atlético, em especial no primeiro tempo, te deixou assustado? E qual foi a conversa no intervalo, Marcelo? Boa noite, Alex. Em nenhum momento eu fiquei assustado com a minha equipe, principalmente no primeiro tempo. Fizemos um jogo equilibrado, o Botafogo teve boas situações de construir jogo, nós também. Foi um primeiro tempo muito equilibrado. Eu não vejo para que a nossa equipe, para que eu ficasse como treinador assustado, porque foi um jogo equilibrado. Começamos muito bem o segundo tempo, nos primeiros 10 minutos. Depois o Botafogo teve as melhores ações do jogo até o gol. E o que mais me encantou com a minha equipe hoje foi a reação. Depois de tomar o gol, ter um equilíbrio. Aí o nosso jogo fluiu, aquilo que a gente tinha proposto para o jogo funcionou. E aí a gente tem que enaltecer esses atletas, porque viraram um jogo dentro do Engenhão, com 20 do segundo tempo, perdendo de 1-0, e a gente virou para 3-1, mas virou jogando bem. Então eu não vejo assim uma situação tão assustadora como você colocou. Eu vejo que fizemos um primeiro tempo equilibrado, criamos situações de gols, e nos últimos 20, 25 minutos foi brilhante. A gente empatou o jogo de 1-1, e na hora da parada eu falei pro Zé, Zé, confia que você vai fazer o gol da vitória. E ele fez, e quando eu coloquei o Vitinho, eu tinha convicção que ele iria bem no jogo. Então, as alterações surtiram efeito, alguns jogadores realmente foram muito abaixo do que pode render, mas isso aí é um elenco. A gente com dificuldade de composição de banco, né? Nós tínhamos 3 zagueiros, nós tínhamos o Baralhas, que teve poucas situações de sessões de treinamento, nós tínhamos talvez que improvisar o Nathanael na frente, passar o Dudu para a esquerda, como a gente tinha feito no treinamento. E a situação dos 3 zagueiros já estava planejada, que eu sabia quando o Botafogo tivesse atrás do placar, eles iam começar a alçar muita bola na área. Aí o Giovão entrou muito bem. Então, eu soube usar o elenco que eu tinha. Então, primeiro, parabenizar esses jogadores por essa importante vitória. A gente sai de casa e acaba trazendo de 6 pontos disputados 3, que é muito importante para a nossa sequência. Todos precisam entender que o Atlético, nesse momento, está sofrendo muito por questão de departamento médico, né? Por todas as questões. Então a gente precisa entender, ter sabedoria para poder trabalhar com as peças que a gente tem. E aí a gente saiu com uma vitória muito importante. Marcelo, boa noite, Gustavo Ramos da Rádio Band News FM. Uma ótima vitória do Atlético hoje jogando fora de casa esta noite e mais uma vez podemos dizer que foi uma vitória que teve o dedo do treinador. Gostaria que você comentasse sobre o momento que você soube que não teria o Vargas e o Chico para a partida de hoje e o que passou ali na sua cabeça para escalar a equipe que foi a campo hoje. Exatamente, a gente tinha o Danilo, que tinha simplesmente 2 sessões de treinamento e 20 minutos diante do Atlético, mas era um jogador que vinha pleiteando uma oportunidade e fez uma grande partida. A gente temia muito do Danilo não conseguir, né? Então eu tive que trazer o desenho da equipe. O Janderson já começaria esse jogo, pelo tudo que ele desenvolveu contra o Atlético. Eu iria trazer o Vargas, né, como 10, o Janderson na direita, no lugar do Chico, e o Rato na esquerda. Então, com a ausência dos dois, eu tive que trazer o Rato por dentro, de camisa 10, entrar com o Danilo para não descaracterizar muito a equipe. E eu gostei do que a equipe apresentou no primeiro tempo. Ela fez um jogo equilibrado. E depois dos primeiros minutos do segundo tempo, jogamos bem, o Botafogo fez o gol, estava melhor naquele momento. Aí a minha equipe se agigantou. Eu quero parabenizar esses guerreiros, esses jogadores. Estão altamente comprometidos, mesmo tendo essas dificuldades todas, com o que a gente planejou para o jogo e para a sequência. Então, assim, eu acho que as alterações surtiram efeitos. Essa é a minha função de treinador, criar alternativas quando a gente vive um momento difícil que o Atlético está vivendo com questão de departamento médico. Então a gente precisou criar uma alternativa. A alternativa dos 3 zagueiros também estava treinado. Então hoje o Atlético é um time que joga em mais de um sistema. No final os 3 zagueiros encaixaram, a gente jogou bem.
É uma alteração que a gente fez com 3 zagueiros, todo mundo podia achar que a gente ia estar mais defensivo, pelo contrário, a gente ficou com uma transição muito forte, com o Vitinho e com o Janderson, foi onde a gente fez o terceiro gol, isso tudo foi bem pensado, bem planejado, bem elaborado, então isso é um trabalho em equipe, meu, da minha comissão técnica toda, mais uma vez quero parabenizar esses jogadores, porque hoje eles honraram a camisa do Atlético, e essa vitória, ela é para o nosso torcedor, porque muito questionamento houve quando a gente estava com 4 jogos sem vencer, mas só que a gente tinha perdido para o Grêmio fora e a gente tinha perdido para o Atlético fora, equipes muito difíceis. Mas essa vitória representa muito para a nossa continuidade. Pé no chão, muito trabalho, e domingo nós temos Fortaleza. Marcelo, boa noite para você, vou falar contigo. Eu estava me lembrando, durante o jogo, de uma entrevista que você deu, eu não vou saber que dia que foi exatamente, mas ela é recente, você enaltecendo a questão do Zé Roberto, porque, claro que ele está sendo cobrado como camisa 9, mas você falando que você precisava recuperar o Zé Roberto. Não é simplesmente tirar o cara do time. Você precisava fazer um trabalho como treinador para recuperar o seu jogador. E hoje aí, não sei nos outros veículos aí que estão ao vivo, mas pelo menos pra gente aqui, foi o melhor em campo. Foi a fera do jogo, deu passe pro primeiro gol, marcou o segundo gol. Eu queria que você comentasse desse trabalho específico do Zé Roberto e como que você pretende aproveitar isso agora, para ele decolar, né, nesse Campeonato Brasileiro. E ainda do fato do Atlético ter reagido quando, vamos dizer, ele tomou um cutucão do time do Botafogo, jogou e venceu a partida. Um abraço da Bandeirantes, do Bruno Daniel. Boa noite, Bruno. O mais importante é que o Zé não desistiu dele mesmo, né? E nós nunca desistimos do Zé. Por mais que houvesse uma pressão para a saída do Zé do time, por mais que houvesse uma pressão que o Zé não fazia gol há mais de 2 meses, mas o Zé tem o seu valor, ele tem sua qualidade. E o que a gente precisava passar para o Zé é confiança e tranquilidade. E eu falei para ele, Zé, tenha tranquilidade que daqui a pouquinho o gol vai sair. Você não desaprendeu a fazer gol. E trabalhamos muito a parte mental dele, o psicológico, e principalmente dentro de campo, né? Eu cobrei muito o Zé hoje, cobrei muito ontem no treinamento, que ele ficasse com mais presencial na área, que ele fosse um jogador mais de bico de área, que ele tivesse mais a presença diária. E a presença diária dele deu uma assistência e um gol. E é assim que a gente vai trabalhar. Fico muito feliz porque é um ser humano espetacular, é um jogador que o Atlético investiu e apostou, e é um jogador que a todo momento não se abateu e se comprometeu com o planejamento do Atlético. Então isso é muito, mas muito importante para a nossa sequência. O Zé voltar a fazer gol, dar assistência, porque agora é uma reta final de competição e a gente precisa do nosso artilheiro. Marcelo Cabo, Natália Freitas aqui da Rádio Sagres, boa noite. Marcelo, eu queria te perguntar primeiro dessa questão emocional, que a gente falava sempre dos 4 jogos sem vitórias. O quanto uma vitória tira o peso dos jogadores, né, após essa sequência ruim, se essa questão emocional também já estava incomodando, né, e atrapalhando os jogadores, e queria que você falasse sobre o Rato também, se ele pode continuar nessa nova função, jogando um pouco mais centralizado, o que ele sentiu ali naquela hora do jogo? Boa noite, Natália. A gente fez um trabalho do jogo do Atlético para esse jogo muito bonito, internamente, começando pela liderança do nosso presidente Adson, sempre presente, a minha como treinador, como gestor, né? A gente usou as ferramentas que ao longo dos 20 anos a gente aprendeu, e os próprios jogadores, né? Ontem a gente fez uma reunião que os jogadores foram muito participativos e colocaram o coração para fora, o comprometimento que eles têm com a causa do Atlético, e hoje isso refletiu dentro de campo. Foi uma vitória ímpar, uma vitória de superação, uma virada espetacular dentro do Engenhão. Todos viram jogadores muito comprometidos, né? Então isso é muito importante. A gente trabalhou muito a parte psicológica dos jogadores, onde a gente mostrou para eles que os 4 jogos sem vencer não podia tirar o valor deles. E aqui não podia ter nenhuma desconfiança interna entre a gente. Porque eu confiava e acreditava muito neles. E hoje eles deram a resposta dentro de campo. O Rato tomou uma entrada que o árbitro não deu nem falta, né? A canela dele está muito marcada e ele ficou impossibilidade de entrar no jogo. Mas o primeiro exame tranquiliza a torcida do Atlético, não tem nenhuma questão de lesão mais grave. Provavelmente podemos contar com ele para domingo, né? E Natália, agora me faltou uma pergunta sua. O Rato jogar centralizado. O Rato é um jogador multifuncional, né? Ele pode jogar
nas 4 posições da frente, centralizado, aberto na direita, na esquerda, perna trocada e até de um falso 9, como ele jogou contra o Grêmio. Então é um jogador muito importante, um jogador muito comprometido, e ele pode ser usado de camisa 10 sim, como um segundo atacante, como ele atua hoje. Boa noite, Marcelo Cabo. Parabéns pela vitória, né? O Atlético vence um adversário que está numa situação muito frágil, né? Conseguiu se recuperar bem dentro do jogo, e agora vai ter um outro adversário da parte baixa da tabela, né? Agora, nesse momento que a gente está se falando, o Bahia está vencendo e está jogando Fortaleza para dentro da zona do rebaixamento, eles que só jogam amanhã. O Atlético tem que aproveitar essa fragilidade do momento do Fortaleza, o Fortaleza que tem uma boa equipe, que vem de bons retrospectos na primeira divisão, mas é a hora do Atlético aproveitar uma certa fragilidade da equipe para poder conseguir embalar essa segunda vitória consecutiva num curto espaço de tempo? O Fortaleza é uma grande equipe, uma equipe que tem jogadores de muita qualidade. A gente vai ter um jogo de confronto direto, né? Então a gente vai buscar os nossos objetivos dentro desse jogo, mas com muito respeito ao Fortaleza. Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste, campeão estadual, um elenco muito qualificado, possa estar oscilando dentro da competição, mas tem um treinador que conhece muito bem o futebol brasileiro, né, tem jogadores de muito valor, mas a gente agora precisa recuperar esses atletas, que é uma sequência de 3 jogos em 7 dias, para que a gente seja forte no jogo em casa, domingo, diante do Fortaleza. Mas é ter tranquilidade, celebrar essa vitória de hoje, que foi muito importante. A gente sabe que a gente precisava ganhar de qualquer maneira. Tratamos esse jogo como uma final, como o jogo da nossa vida. Foi isso que vocês viram em campo, porque a gente sabe que quem está atrás da gente vai pontuar, vai buscar os seus objetivos. Então a gente tem que encontrar o número mágico o mais rápido possível. E não é fácil, não é fácil. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil. O Atlético hoje dá um passo importante, chegou aos 39º ponto, mas a gente precisa de mais 2 vitórias para consolidar os 45 pontos. São 2 vitórias em 7 jogos, mas a gente precisa buscar isso o mais rápido possível. Então ele está aqui, alguém vai fazer a pergunta dele? Eu. Ok. Marcelo, a Natália, mas eu vou fazer a pergunta para o Jânio José, do jornal O Popular. Hoje o Atlético fez os 3 gols com 3 atacantes, Danilo, Zé Roberto e também o Vitor Leque. O quanto esses gols tiram o peso do ataque do Atlético? Todos têm seu valor, né? O Atlético jogou hoje, né, num 4-3-3, e esse quarto homem sendo um atacante, entendeu? Então, isso é importante celebrar, é sempre criticado o setor ofensivo do Atlético, e hoje fazemos 3 gols com 3 atacantes diferentes. Eu quero ressaltar o Vitor Leque também, que é um jogador da base, a gente vem lançando aos poucos, a recuperação do Janderson, que fez uma grande partida, e o Zé Roberto. Então a gente tem jogadores de valor no ataque, né? Precisa ter um pouquinho de paciência, precisa ter calma e muito equilíbrio nesse momento, da gente saber o valor que a gente tem aqui dentro e saber trabalhar. Então é uma vitória importante também nesse aspecto, de ter 3 gols com 3 atacantes nossos. E eu quero aproveitar a oportunidade, dedicar essa vitória aos nossos torcedores. Tanto acreditaram na gente, que tanto incentivaram, que tanto apoiaram, num momento difícil de 4 jogos sem vencer, e hoje a gente tem uma vitória expressiva num gigante do futebol brasileiro aqui dentro do Engenhão. Então essa vitória vai para o nosso torcedor, vai para o nosso presidente Alisson, que tem nos apoiado a todo momento, e vamos continuar com humildade e pé no chão para buscar esse número mágico, que são os 45 pontos.